Gente, boa noite. É tão bom estar aqui, né? Eu tenho passado uma temporada de ausência em alguns cultos. Você que está frequente todos os cultos tem percebido isso. São coisas além da minha vontade, tá, gente? Se eu pudesse, eu estava todo culto aqui. Mas, ultimamente, depois da pandemia, todo mundo resolveu casar, né? E aí, chamaram o pastorzão para fazer o casamento. E eu amo fazer casamento, mano. Amo fazer casamento, amo estar em casamento. Já tem ali uma galera na fila, estou de olho, né? Então, eu estive ausente por conta disso, estava em casamento. Então, estava assim, sábado sim, sábado não, eu estava casando alguém, né? Então, é bom estar de volta. E eu fiquei com a incumbência de fechar essa temporada, onde nós estamos falando sobre o consumismo e a ligação com o hedonismo e a objetificação das pessoas. O Kel começou esse ciclo de palavras, foi muito bom. A pastora Ellen também falou, o Didó falou semana passada e eu fiquei para finalizar. Olha a responsa, porque todo mundo arrebentou, né? E aí a expectativa fica alta, e eu não sei se eu vou cumprir essa expectativa, mas não depende de mim, então não espere nada do que eu possa fazer, Ele que vai fazer. E muito do que eu vou falar hoje tem a ver com isso. Às vezes a gente está consumindo uma palavra no sábado ou no domingo. Às vezes a gente está consumindo a performance do outro. Às vezes a gente está colocando no outro expectativas que eles não podem suprir. Então, não espere nada de mim, espere tudo dele. E aí, eu andei orando, que de vez em quando eu oro, e comecei a entender algumas coisas. Deus começou a falar comigo, porque, por incrível que pareça, de vez em quando Deus fala comigo também. Quando de vez em quando eu falo com Ele, Ele de vez em quando responde. E Deus falou comigo algumas coisas que eu quero compartilhar com vocês nessa noite, tá bom? Abra sua Bíblia aí no seu aplicativo, no livro de Filipenses 2. Filipenses capítulo 2. Nós vamos ler a partir do versículo 2. Filipenses 2, 2. Valeu, filha. Filipenses 2, 2 diz assim: Então, completem a minha alegria, concordando sinceramente uns com os outros, amando-se mutuamente e trabalhando junto com a mesma forma de pensar e um só propósito. Não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. Não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses alheios. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou-se a si mesmo. Assumiu a posição de escravo e nasceu como um ser humano, quando veio em forma humana. Humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o elevou ao lugar de mais alta honra e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua declare que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai.
Então, para finalizar essa série, eu quero pensar sobre algumas coisas com vocês, sobre estar satisfeito em Deus, e não nas coisas que esse mundo tem para nós, não nas coisas que o mundo tem para nos oferecer. Segundo o breve catequismo de Westminster, existe uma pergunta que nos orienta a respeito do assunto que eu quero tratar com vocês. E qual é essa pergunta? A pergunta é a seguinte: qual é o principal propósito do homem? Ou qual é o fim principal do homem? A resposta é glorificar a Deus e se deleitar nele para sempre. Então, entendendo que Deus espera de nós que nós o glorifiquemos e nós tenhamos deleite nele, a gente precisa pensar o que está satisfazendo a minha vida. É primordial para que a gente viva uma vida de satisfação nele, entender que eu e você fomos chamados com um propósito, um fim, que é glorificar a Deus. E a glorificação de Deus gera em mim um deleite, um desfrute. No texto que nós lemos, Paulo está escrevendo então, direto de uma prisão, à igreja em Filipos. Uma cidade que ele havia plantado uma igreja ali, uma igreja piedosa, uma igreja que procurava seguir os conselhos de Paulo, que se preocupava com ele, e ele está escrevendo essa carta para os filipenses, justamente porque os irmãos enviaram um dos presbíteros da igreja para visitar Paulo, para saber como Paulo estava, para levar coisas para Paulo na prisão, e Paulo está dando algumas instruções àqueles irmãos, e ele está falando que eles precisavam se suportar para uma vida digna do Evangelho. E aquela igreja era uma igreja que buscava essa vida, viver de modo digno do Evangelho, viver de forma a agradar a Deus, a glorificar a Deus. Essa igreja era uma igreja que se preocupava muito. Só que essa preocupação deles começou a se tornar em uma vaidade, uma questão de disputa, de quem fazia mais. Eles começaram a então se preocupar com aquilo que não era o essencial. Então, vamos pensar em alguns pontos importantes que esse texto mostra para nós. E é interessante que Paulo começa a dizer, no versículo 2, o seguinte: então completem a minha alegria. Paulo está dizendo, eu sou alegre pelo jeito que vocês já vivem, pela seriedade que vocês têm. Porque vocês são uma igreja piedosa, porque vocês estão preocupados com aquilo que eu ensinei vocês, mas para que vocês completem a minha alegria, eu vou falar para vocês o que vocês precisam fazer. Primeiro, concordem sinceramente uns com os outros. Havia uma concordância, mas pelo que parece, pelo que Paulo está escrevendo, ela não era sincera. Existia algum tipo de interesse. Ele fala, ame-se mutuamente. Trabalhem junto com a mesma forma de pensar em um só propósito. Não sejam egoístas. Não tentem impressionar ninguém. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. Não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses alheios.
Isso que Paulo está falando aqui para esses irmãos é muito atual para nós. Hoje, nós vivemos uma sociedade em que é ensinado, é pregado que nós devemos pensar primeiro em nós. Primeiro, os meus interesses. Existe até um ditado, né? Farinha pouca, meu pirão primeiro. A gente vive tentando impressionar as pessoas. Nossas redes sociais servem para quê? Para isso. Para mostrar o quanto eu sou legal, o quanto estou bonito, o filtro da hora, a trend do momento. Tudo procurando o quê? Impressionar as pessoas. Nós estamos vivendo, então, num contexto, em uma sociedade que não pensa como Cristo pensa. Paulo está falando para esses irmãos, olha, a mentalidade do cristão não é como a sociedade que vocês estão vivendo. E, infelizmente, vocês estão cedendo a essas coisas. E para minha alegria ser completa, vocês precisam alinhar isso. Então, o primeiro ponto que eu quero conversar com você é que nós estamos na contramão do mundo. O mundo está caminhando para lá. E Jesus espera que você caminhe para cá. Por quê? Por que a gente tem que caminhar na contramão? Porque os valores do mundo, eles não são os valores do reino de Deus. O pensamento vigente, na era que nós estamos vivendo, é contrário ao pensamento que as Escrituras nos mostram. Paulo tinha recebido um relatório daquela igreja, e ele sabia que eles estavam vivendo bem uma vida cristã. Aquela igreja não era uma igreja que tinha muitos problemas. Aparentemente, quando você olhava, não era uma igreja caótica. Mas eles estavam vivendo num lugar de perseguição. Eles estavam vivendo uma situação complicada porque a mentalidade ainda não tinha sido completamente mudada. Então ele destaca essas coisas que os irmãos lá estão vivendo, finalizando no capítulo 1. E aí ele começa no verso 1 do capítulo 2. E aí agora ele começa a falar com os irmãos. A gente precisa lembrar o seguinte. Hoje a gente tem essa estrutura dividida em capítulos, em versículos. Mas uma coisa que a gente precisa sempre recordar quando a gente está lendo a Bíblia, quando a gente está estudando, é que a Bíblia não foi escrita assim. Isso era uma carta. E os irmãos não liam o primeiro capítulo e depois liam o segundo capítulo. Era uma carta só. Então, quando você vai ler, você precisa ler como uma carta. Você não lê uma carta assim. Hoje até é estranho falar sobre isso, porque eu sou da época da carta, né? Mas a maioria de vocês não é dessa época. Vocês podem até saber o que é uma carta. Mas só para tirar uma dúvida aqui, quem já enviou uma carta pelo correio? De escrever a carta, colocar no envelope, passar a linguazinha, ir lá no correio, pegar o selo, colocar e enviar. Quem já fez isso? Beleza. Ainda tem uma galera. Há uns remanescentes. Foi basicamente isso que Paulo fez. Paulo escreveu uma carta inteira. Quando você escreveu a carta que você foi lá, levou no correio, você não escreveu a primeira parte, mandou e depois você mandou a segunda parte. Não. Aqui nesse caso, era uma carta só. Existem outras cartas que Paulo dividiu por partes, mas não é o caso dessa. E aí a gente precisa ler ela inteiriça. Então, no capítulo 1,
Paulo começa a falar algumas coisas, agradecer a igreja, ele começa a falar, e ele fala da satisfação que ele tem, e ele fala do cuidado que os irmãos têm com ele fala do que é importante para ele. E ele começa a introduzir essa ideia. Sabe o que é importante para mim? O importante para mim é que se eu morresse, eu fosse para o céu. Isso é importante. Mas por amor a vocês, é necessário que eu permaneça ainda. E aí ele continua dizendo. Agora ele pede a esses irmãos que eles precisam ir além. Que eles precisam caminhar na contramão do pensamento do mundo. Ele pede aos irmãos que eles vivam em unidade. Como é difícil viver em unidade. Nós estamos vivendo uma época muito danosa para nós. A época da polarização. O que é polarização? É nada mais, nada menos do que dividir em dois polos. Tem a galera que vai para o lado de cá e a galera que vai para o lado de lá. E o pensamento de Cristo é: vive em unidade. Tenham o mesmo estilo de vida. Pensem igual. Não é que você precisa ser igual a mim, mas você precisa ter o mesmo propósito, precisa querer ir para o mesmo lugar. A polarização faz com que um vá para lá e o outro vá para cá. Cristo está falando: minha igreja precisa andar para o mesmo lugar. Um lugar onde o pensamento dessa sociedade não pode ser o vigente, não pode ser o determinante. E hoje, o que nós estamos fazendo? Nós estamos nos dividindo em vez de viver uma vida de unidade. Ele fala que ao invés de pensarmos em nós mesmos, nós precisamos pensar no problema do outro. Nós precisamos colocar o outro como superior. Mas hoje o que o mundo fala para nós, o que a sociedade está dizendo para mim e para você, é que não, você precisa ser em primeiro lugar. Eu atendo muitas pessoas e eu escuto muito: mas se eu não me amar, quem vai me amar? Esse pensamento não é um pensamento bíblico, sabe por quê? Porque nós precisamos amar uns aos outros. Isso quer dizer que eu amo o Lucas e o Lucas me ama. O Lucas não tem necessidade de se amar sozinho, se eu o amar junto. Agora, como não vivemos em unidade, logo não amo o Lucas sente a necessidade de se amar, porque não tem ninguém amando por ele. Porque a sociedade que nós vivemos diz isso: você precisa se amar, porque se você não se amar, ninguém vai te amar. Eu sei que isso é confrontador. E ao ouvir isso, algo dentro de mim, algo dentro de você está dizendo: que loucura é essa? Como não me amar? Por que eu não vou me amar primeiro? Não, para, Barba, está doido? Está falando besteira. Mas o que Cristo está dizendo é: você precisa amar o outro acima de você. Não é isso que Jesus disse? Quando perguntado: qual é o maior dos mandamentos? Qual é a resposta de Jesus? Amar o Senhor teu Deus e amar o outro como você mesmo. Ele não está falando: você precisa se amar. Não, você precisa amar o outro como você se ama, como você quer ser amado. É essa a ideia. Não é ame-se primeiro para amar o outro. Não, ame o outro como você quer ser amado. Porque quando você fizer isso, você glorifica a Deus. Lembra qual é o propósito final e primeiro do homem? Glorificar a Deus. Por isso, ame a Deus acima de todas as coisas. E ame o próximo. O que eu estou fazendo? Estou glorificando a Deus. E quando isso acontece, eu começo a me deleitar em quem Ele é. Deixe de viver uma vida egoísta.
O que a gente está fazendo? Vivendo egoístamente. Não sei nem se fala assim. De forma egoísta. Pensando em mim. Saiu o iPhone 14. Preciso comprar. E o meu irmão do meu lado passando dificuldade. Não. Deus vai prover para ele. Estou pensando em quem? Em mim. Meus olhos não se estremecem com a dor do outro. Antes ele do que eu. O que é isso? Se não viver de forma egoísta. Deixe de tentar impressionar as pessoas. Lembre-se, Jesus está te convidando a estar na contramão do pensamento desse mundo. Por que você está fazendo o que você faz? É porque você quer impressionar? Está errado. Não faço para impressionar. Será mesmo? Estava até brincando com a minha esposa ali agora, antes de subir. Falei para ela, estou morrendo de calor. Ela olhou para mim e falou assim, por que tu veio com essa blusa? Para se amostrar, né? Eu tenho um amigo, ele até pregou no acampamento, o Max. A mãe dele falava isso. Baba fica só usando aquelas roupinhas coladas só para se amostrar. Que pastor é esse, Max? Ela falava. Mãe, era muito engraçada. Será que foi por isso? Estou passando calor para quê? Para impressionar? Para se amostrar? Mas ficou legal, não ficou? Bonito. Mas, está vendo? A gente está vivendo de forma errada. Nós estamos o tempo todo tentando impressionar o outro. Paulo está escrevendo, não vivam assim. Não tentem ficar impressionando. Não vivam de performance. Deus não está preocupado com a sua performance. Deus não está preocupado com o jeito legal que você fala. Deus não está preocupado com o jeito legal que você se veste. Deus não está preocupado com o jeito legal que você fala nas redes sociais. Deus quer saber se você está vivendo para Ele. Porque você nasceu para glorificar a Ele. E você precisa se deleitar nele. E não nessas coisas. Eu não preciso impressionar ninguém para me sentir bem. Eu preciso glorificar a Deus para me sentir bem. Eu não preciso consumir para me sentir bem. Eu preciso estar em Deus para me sentir bem. E Paulo começa a dizer, pense nos interesses dos outros. É o que importa. É preciso sempre olhar para o outro. Pensar como Deus pode me usar para o outro. Os dons de Deus na sua vida é para o outro. O amor de Deus derramado na tua vida é para o outro. Não é nada sobre você. É sobre Deus, sobre quem Ele é, e sobre o que Ele está fazendo, e o que Ele está fazendo. É a segunda parte do que nós vamos falar. O que Jesus fez? Jesus é o nosso modelo. Ele é o nosso guia. É Ele que determina para onde eu tenho que ir, como tenho que ir. Paulo sabia que a raiz das divisões que estavam acontecendo naquela igreja, as coisas que enfraqueciam aquela igreja, estava em que os irmãos estavam adotando um modo de viver que buscava viver para si, para se satisfazer.
E ele alerta para que esses irmãos não façam isso, que eles parem de viver para si e comecem a glorificar a Deus e se deleitar nele. E por esse motivo ele relembra que o nosso modelo deve ser o de Cristo Jesus, e que não há plenitude maior do que está em Cristo Jesus. Eu fiz uma anotação, por isso que eu parei aqui. Eu preciso voltar nessa anotação. Eu escrevi o seguinte: contraponto com o verso 20 do capítulo 1. Olha só. Paulo fala então no versículo 20 do capítulo 1 o seguinte: minha grande expectativa e esperança é que eu jamais seja envergonhado, mas que continue a trabalhar corajosamente como sempre fiz, de modo que Cristo seja honrado por meu intermédio, quer eu viva, quer eu morra. Pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas se continuar vivo, eu possa trabalhar para produzir fruto para Cristo. Na verdade, não sei o que escolher. Paulo está dizendo que ele não sabe se ele prefere morrer para estar com Cristo ou se ele prefere ficar vivo. Para quê? Para glorificar Cristo. Então, Paulo está nos mostrando que nossa motivação, ela precisa estar no modelo que é Jesus. No modelo que Jesus viveu. E se nós queremos viver uma vida que glorifique a Deus, que nós tenhamos um deleite nele, que nós possamos desfrutar e tenhamos prazer em Deus, nós precisamos olhar para Jesus. Como eu disse, Ele é o nosso modelo. Para que nós possamos viver uma vida digna do Evangelho, eu e você precisamos nos humilhar, porque foi isso que Jesus fez. Versículo 6. Embora sendo Deus, não considerou e ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Entenda, o que Paulo está dizendo aqui é que Jesus, ele não deixou de ser Deus, ele era Deus e ele é Deus. Mas quando ele vê o propósito maior de Deus, o Pai, que é a salvação dos filhos, a reconciliação da humanidade, ele não quis se apegar a isso como se isso fosse importante para ele. Ao contrário, ele se esvaziou da sua glória. Ele não teve como precioso algo a que ele devesse se agarrar, ficar se amostrando, dizendo: eu sou Deus. Pelo contrário, ele se esvaziou e assumiu forma de quê? De escravo, de servo. Alguém que não tem domínio sobre quem ele é. Qual é a atitude que Jesus e Deus espera de mim e de você? É que você se esvazie de quem você é e que você assume uma forma de escravo. É por isso que nós, quando declaramos que aceitamos a Cristo, nós dizemos que Ele é o nosso Senhor. Jesus é o meu Senhor, Ele é o meu dono. Eu já não tenho vontade, por isso Paulo fala: não sou eu que vivo em mim, mas Cristo. Eu não tenho mais vontade em mim. Minha vontade não importa. Jesus fala o quê? A minha vontade não importa. Importa fazer a vontade do meu Pai. Ele está falando: eu vou me humilhar se necessário. Eu vou deixar a minha glória de lado se necessário. Porque o que importa para nós é glorificar a Deus.
Não é importante se você está se sentindo bem. Eu preciso me sentir bem, eu preciso me amar. Não é importante. Mas isso vai acontecer quando você estiver em Deus. Sabe o que acontece? Eu quero me sentir importante, eu quero impressionar o Lucas, eu quero me sentir amado, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo, porque eu estou em quem? Em mim. E eu estou buscando o que? Satisfação. Mas nada me satisfaz, sempre há um buraco. Já percebeu isso? Você compra uma coisa massa, mas falta algo. Não foi isso que Jesus falou para o jovem rico? Tu faz tudo, tu é o bichão mesmo, hein, velho? Caraca! Mas te falta água. Larga tudo isso aí que tu está dizendo que te preenche e vem me seguir, porque aí você vai ver o que vai te preencher. Quando você estiver em Deus, e somente nele, ele será glorificado. E sabe o que acontece quando você glorifica a Deus? Você vive a melhor experiência de amor. Você é preenchido completamente. Você é quem ele projetou você para ser. E aí você pode viver, sim, em plenitude. Ele humilhou-se e foi obediente até a morte. E que morte que foi essa? Uma morte de cruz. A morte mais vergonhosa que existia na época. A morte mais dolorosa que existia na época. Você acha que Jesus estava achando legal morrer? É claro que não. Jesus está no Getsemane. Qual é a oração que ele faz para o Pai? Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Eu não quero viver isso, mas contudo, seja feita a tua vontade. Por quê? A tua vontade é o que importa. O alvo de Jesus sempre foi atender o desejo glorioso do Pai de reconciliar a humanidade com Ele. Mesmo que isso lhe causasse uma morte das mais terríveis e mais humilhantes que havia naquele momento, Ele imaginou, e Ele pensou, e Ele concretizou que agradar o propósito de Deus era o melhor a se fazer. E cumprindo o propósito de Deus, Ele experimentou a morte. Mas aquilo não foi o final. A morte não foi o final. Imagina, aquele por meio de o que tudo foi criado, aquele que tinha todo o poder, aquele pelo qual, pelo seu nome, todas as coisas foram feitas, por ele, para ele, tudo veio a existir, agora se submete a morrer, para glorificar a Deus. E você aí, querendo viver dos seus interesses, não olhando para o próximo, não querendo satisfazer o Pai. Sabe o que aconteceu quando Jesus experimentou a morte? O texto vai dizer que porque ele foi obediente, porque ele não se considerou ser igual a Deus, porque ele se esvaziou de si mesmo e assumiu uma forma humana, Deus o elevou ao alto lugar. Sabe o que vai acontecer quando você começar a glorificar a Deus? Quando você estiver em Deus, Deus vai te levar a um lugar superior. Deus vai te colocar num lugar de elevação. Não para você se amostrar, mas esse lugar é um lugar nele, escondido dentro dele, de quem ele é. E ele deu um nome que está acima de todo nome, para que
ao nome de Jesus, todo joelho se dobre. Sabe o que vai acontecer quando você deixar de viver para si mesmo, deixar de querer impressionar o outro, querer pensar só nos seus projetos, nos seus propósitos e começar a viver o propósito de Deus? Deus vai ser glorificado e todo joelho vai se dobrar a quem Jesus é. Porque Jesus está em você, porque você está glorificando o Pai. O maravilhoso é que quando nós vivemos para a glória de Deus, sempre vai existir a outra parte, que é o deleite. Quando eu estava escrevendo sobre isso, eu fiquei pensando assim, porque eu sou muito de criar imagem, né? Sou muito visual, então eu preciso criar parábolas, criar coisas para que aquilo se materialize. E eu fiquei pensando, qual seria uma imagem de deleite? E eu fiquei pensando assim, é tão bom quando a minha esposa faz um pudim e eu como ele todinho sozinho. Ou quando a minha sogra faz um pudim para todo mundo e um só para mim. E eu me deleito naquele pudim. Ou quando a minha filha faz um bolo de chocolate e lá em casa quase ninguém come bolo de chocolate, só eu. É isso que acontece quando você glorifica a Deus. Você está no melhor lugar do mundo. Pode estar o caos. Pode estar a pior situação. Mas você está glorificando a Ele, se deleitando em quem Ele é. Porque quem Ele é mais precioso do que qualquer outra coisa nesse mundo. Por isso, nós devemos prosseguir em conhecer quem Ele é, porque quanto mais eu conheço quem Ele é, mais eu me deleito na sua grandeza, mais eu recebo do seu amor e mais eu posso transmitir desse amor. Mais as situações que me preocupam não importam, porque o que importa é agradar a Deus. E sabe, esse deleite, ele não é temporário. Ele é para sempre. Ao contrário da mentalidade desse mundo, dessa sociedade não cristã, em que os deleites deste mundo passam. O pudim sempre acaba. O bolo sempre acaba. Mas o deleite em quem Deus é para sempre. Como a pastora Ellen pregou, nós estamos focando muito num pedacinho, que é como o orvalho que vai passar. Mas a eternidade com Ele é algo que não tem fim. Então, a breve tribulação que vivo hoje não pode se comparar com a glória que virá. Porque eu já me acostumei, nesse breve tempo aqui, estar em Deus e glorificar a Deus. Porque nasci para isso. Eu não nasci para performar para você. Eu não nasci para me amostrar, para viver para mim mesmo. Eu nasci para glorificar a Deus. Vivam a vida em que estar com Ele é muito mais gratificante do que qualquer outra coisa que esse mundo possa te oferecer. Qualquer outro desejo da minha carne não pode se comparar a estar em Cristo. Aquele que tem o nome sobre todo nome. E você precisa se render e se prostrar a quem Ele é. A Bíblia diz que todo joelho se dobrará
porque Deus o colocou num alto lugar. O nome que está acima de todo nome. Aquele que tem todo o poder na terra e nos céus. Se coloque de pé. Então hoje eu tenho 2 convites para você. O primeiro, se você está andando na mão deste mundo, meu convite é: vá na contramão desse mundo. Comece a caminhar para outro lugar. Ah, Barba, mas eu não sei como fazer. Jesus é o modelo. Então, o meu segundo convite para você é: se renda e se prostre diante de quem Jesus é. Não tente impressionar ninguém nesta noite. Não tente performar para alguém. Simplesmente se renda a quem Jesus é. Você nasceu para glorificar a Ele. Esse é o final. Esse é o seu propósito. E saiba que quando você começar a glorificar a Deus, começar a glorificar quem Ele é, você vai viver a melhor experiência da sua vida. O maior deleite da sua vida está em quem Deus é. Então, saia desse mundo que não pensa como Cristo pensa e comece a andar na contramão. Mas para andar nesse lugar, você precisa se render a quem Jesus é. Então eu quero que você comece a fazer isso agora. Você conhece a você mesmo. Você sabe. Se você precisa largar algumas coisas. Se tem algo que você está vivendo só para você mesmo, você precisa largar isso. Você precisa se render. Você precisa se humilhar diante de Jesus. Comece a se render a quem Ele é. E Ele está te chamando para que você vá aonde Ele está. Porque Ele quer que você se dobre diante dEle e entregue diante dEle todos os seus dilemas, todas as suas questões, tudo aquilo que tem te prendido a esse mundo. Coloque agora diante de quem Ele é. Comece a orar, comece a se derramar diante de Jesus, comece a glorificar o nome dEle, e por fazendo isso, Ele virá até você e Ele vai te levar a um lugar de deleite nele. Vamos, comece a entrar na presença de Jesus com confiança. Comece a se dobrar a quem Ele é. Comece a se render. Renda tudo a Ele. Renda tudo a Ele. Renda os seus desejos a Ele. Leva-nos mais fundo, Jesus. Leva-nos mais fundo, Jesus. Guia-nos. Guia-nos, Jesus. Espírito Santo de Deus, toca, Senhor. Toca os corações nessa noite. Espírito Santo de Deus, comece a tocar o mais profundo das almas agora. Pai, os seus filhos estão se rendendo a quem o Senhor é. Eles estão glorificando quem o Senhor é. Vem e dê o deleite necessário. Vem, Espírito de Deus. Nós nos rendemos a quem o Senhor é. Nós nos prostramos diante do quem o Senhor é. Minha fé será mais firme, Senhor.
Jesus, que estando em Ti, a nossa fé seja fortalecida. Que estando em Ti, tudo que somos seja para glorificar o Teu nome. Nós somos Teus, Senhor. Nós somos Teus. E o Senhor é nosso. É tudo que precisamos. Você pode dizer isso: eu sou Teu e Tu é meu, Senhor. Diga isso: eu sou Teu, Jesus, e o Senhor é meu, e isso é o que importa. O Senhor é tudo que importa. O Senhor é tudo que importa, Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor te abençoe. Que você tenha a sua fé firmada em quem Ele é. Que você fique firme em glorificar a Deus. E que isso seja o principal na sua vida. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de nosso Deus e as consolações do Espírito Santo seja com todos aqueles que estão aqui nessa noite. Se você é uma pessoa que ama Jesus, diga amém. Vai com Deus, mas vai. Não sai correndo. Vamos ter aquele momento de comunhão bem gostoso. Beleza?